Nós estamos de volta. O tema dessa edição é câncer de pele. E a convidada de hoje é Ayla Boxmuth, oncologista e cofundadora da Oncoscience Brasil. Ayla, voltando aqui para nossa discussão, quando o paciente ele chega lá no seu consultório, como que é feito o diagnóstico? Quais exames costumam ser feitos? É o seguinte, eu sou oncologista. Então, para o paciente, geralmente, que chega a mim, ele vem já com um diagnóstico. E quando ele vem, por exemplo, eu tenho pacientes também que seguem por outros tumores, e eles também podem desenvolver o câncer de pele, e às vezes eles têm alguma lesão que eles se queixam, eu examino e encaminho para o dermatologista. Então, o primeiro médico para esse paciente procurar para fazer o diagnóstico é um dermatologista. Então, o dermatologista vai examinar, principalmente em relação às pintas, porque aqui a gente tem que pensar os não melanomas e os melanomas. Os melanomas que vêm das pintas, precisa fazer um exame chamado dermatoscopia, que é uma lupa que o dermato vai lá, olha, aumenta aquela lesão, tira a foto para ampliar. E lá ele consegue ver a característica daquela pinta, ou daquela outra lesão que for. Então, esse exame é o dermatologista que faz, que chama dermatoscopia. Ele fazendo esse exame e vendo alguma lesão suspeita, ele vai fazer uma biópsia. Ele encaminha para um cirurgião de pequenas cirurgias, de pequeno porte, para fazer a biópsia. Geralmente, quando não é uma lesão muito grande, a biópsia retira toda a lesão. E aí vai para o patologista, que é o médico que vai ver em nível microscópico se é câncer ou não. Aí o paciente chega com esse diagnóstico para mim. A grande maioria, o tratamento é cirúrgico. Então, o diagnóstico de câncer começa com uma suspeita clínica, que a gente confirma a suspeita pelo exame físico, mas a confirmação é por meio de uma biópsia. Entendi. E muitos pacientes, eles chegam no consultório com medo, né? Acho que é um dos principais fatores, é o medo, né, da pessoa que foi diagnosticada. E quais são as principais dúvidas, né, que eles trazem para você ali quando já passaram por todo esse processo? A principal é a cura, né? Vou ser curado? Então, uma coisa importante para se dizer é que o câncer de pele, não melanoma, apesar dele ser o mais incidente, ele não é o mais agressivo, ele não é o mais letal. Então, ele tem grandes chances de cura, quanto mais precoce for. E caso não haja essa confirmação precoce, por que o cuidado com o não melanoma, ele também tem que ser contínuo ali? Porque o não melanoma, ele também pode aumentar localmente e ser uma doença que a gente chama localmente avançada, porque ele vai infiltrando outras camadas. Então, ele não fica só na pele, ele pode ir infiltrando pelo subcutâneo, pelo nosso tecido adiposo, dependendo da região, ele pode infiltrar para cartilagem, para osso. Então, às vezes tem câncer. Eu já tive um paciente, inclusive eu vi meu paciente essa semana, que ele começou com uma lesão na orelha. E essa lesão ela foi crescendo. Aí ele precisou retirar a cartilagem, a pontinha que é a cartilagem da orelha, porque a doença pode ir infiltrando os órgãos adjacentes. E também ela pode metastatizar. O que é isso? Ela pode se disseminar para outros órgãos. Órgãos à distância, pode ter metástase no pulmão, pode ter metástase em gânglios, as ínguas, né, os linfonodos. Então ele pode se disseminar. E aí o que acabava não sendo tão grave... Sim, se torna gravíssimo, porque aí a chance de cura diminui. Diminui muito, né? E outra preocupação comum é se o tratamento ele vai deixar cicatrizes, né? Se vai deixar marca. E como que o oncologista costuma orientar ali o paciente nesse momento? Então, aí, quando a gente tem esse diagnóstico de câncer, seja melanoma ou não melanoma, a gente vai para um tratamento curativo, que é cirúrgico. Aí, quem faz é o cirurgião. Então, nós temos cirurgiões de tumores cutâneos, já temos essa
essa área que alguns cirurgiões oncológicos se dedicam, o cirurgião de tumores cutâneos, e junto com plástico. Então vai depender muito, vai depender da localização da lesão, do tamanho da lesão, da infiltração da lesão, e sempre o que a gente fala respeitando a parte estética. Porque muitas cirurgias, dependendo, principalmente em nariz e periocular, isso pode deformar o paciente, ter um desfecho estético desfavorável. Então a gente precisa estudar em equipe a melhor estratégia de tratamento. Então, é o que eu falo para os pacientes. Você tem um diagnóstico de câncer de pele, por mais que o tratamento seja curativo, cirurgicamente falando, passa no oncologista. Passa no oncologista. Por quê? Porque hoje a gente tem outros tratamentos, principalmente para aqueles pacientes que têm doença localmente avançada ou que um tratamento cirúrgico vai trazer uma sequela estética, a gente pode pensar em equipe e ter uma outra estratégia de tratamento. E falando nisso, exatamente sobre os tratamentos, em relação aos casos iniciais ali que foram diagnosticados precocemente, quais são os tratamentos mais comuns, né? O que é necessário? Cirurgia, técnicas específicas? Cirurgia, é o tratamento curativo. Eu brinco que até hoje, porque muita coisa pode evoluir e mudar, né? Mas até hoje o tratamento curativo é cirúrgico. Aí é o que eu falei, vai depender do tamanho, tudo, para ver se foi suficiente. Porque quando a gente faz a cirurgia, aí tem várias técnicas, aí depende da técnica da localização, da extensão da doença, e isso é mais da área do cirurgião, eu não consigo abordar sobre as técnicas cirúrgicas. Mas, quando a gente tem esse exame do paciente da patologia pós-cirurgia, a gente precisa avaliar, que é uma coisa que também os pacientes não sabem, a gente tem que avaliar algumas características desses tumores, como se é um tumor mais de um grau mais elevado, se é um tumor que infiltra mais, o tamanho dele, a localização dele, se foi uma área exposta à radioterapia ou não, se é um paciente que faz algum tratamento de imunossupressão por ele ter sido submetido a algum transplante, porque isso vai me mostrar se o paciente ele tem baixo ou alto risco de ter uma recidiva dessa doença. Porque aí eu preciso dar um tratamento a mais para ele muitas vezes. Eu preciso ver se a margem está livre, se foi tirado toda a lesão com segurança. Porque a gente também tem radioterapia, que é uma outra modalidade de tratamento, que é outro médico, que é o radio-oncologista que cuida disso. E ele pode usar técnicas de radioterapia para fazer tanto tratamento definitivo para aquelas regiões que esteticamente vão ficar deformadas, a gente pode fazer a radioterapia também. Ou para um paciente que já retirou a lesão, mas precisa, porque ele tem alto risco de uma recidiva, ele precisa fazer um tratamento a mais para diminuir a chance da doença voltar, que é com radioterapia. E para o melanoma, porque de novo a gente precisa saber do que a gente está falando, qual o tipo de câncer de pele que a gente fala, porque cada um tem um prognóstico diferente, tem um tratamento e um segmento diferente. Para o melanoma a gente também faz cirurgia, a gente faz pouca radioterapia para o melanoma atualmente, mas a gente tem outros tratamentos sistêmicos para diminuir a chance da doença voltar. E para o melanoma, então, a intervenção é cirúrgica? Também. Todos os cânceres de pele, melanoma ou não melanoma, o tratamento é cirúrgico. Lembrando, naqueles pacientes que têm uma doença localmente avançada, devem procurar um oncologista. Agora falando aqui sobre o nosso país, né, o Brasil ele conta com políticas públicas de combate ao câncer de pele através do Sistema Único de Saúde. E eu queria que você comentasse a importância, né, desse acesso à população a esse tipo de tratamento, esse tipo de médico, enfim. Primeira coisa para a campanha no Sistema Único de Saúde, para a política de saúde pública, né? Prevenção. Acho que é o principal. São campanhas que a gente tem que conscientizar a população
Então, de prevenção, de diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce, mais cura, menos dinheiro gasta. Com certeza. Né? Numa doença mais avançada, você economiza mais com a prevenção, diminuindo a incidência de câncer. No SUS, a gente tem dermatologistas para fazerem o diagnóstico, a gente tem cirurgiões oncológicos para fazer o tratamento cirúrgico, a gente dispõe também de radioterapia, que pode fazer como um tratamento definitivo ou adjuvante, que a gente fala, para diminuir o risco da doença voltar. Para as doenças sistêmicas, metastáticas, a gente tem quimioterapia, então tem o serviço de oncologia que dispõe de quimioterapia, tanto para melanoma quanto para não melanoma. Porém, não é o suficiente. Por quê? Porque na saúde suplementar nós temos imunoterapia. Imunoterapia é um tratamento que nós temos aqui, a imunoterapia que eu falo que é da nova era, porque é uma imunoterapia mais moderna, em torno de 2013 no Brasil. Então, é relativamente recente e não tem disponibilidade no Sistema Único de Saúde. E qual que é a diferença dela? Por que ela é melhor que o tratamento? A imunoterapia, o que difere ela da quimioterapia é o mecanismo de ação. A imuno é um anticorpo que ele acorda o sistema imunológico. Porque o tumor, ele tem uma capacidade de adormecer o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele fica mais lentificado e mais incapaz de reconhecer que ali tem células malignas. E aí não combate o câncer. Então essa imunoterapia, ela acorda esse sistema imunológico, ativa esse sistema imunológico, o nosso próprio, que vai combater as células tumorais. E para melanoma, principalmente, é muito interessante, porque a gente tem taxas de cura, mesmo com doença metastática. Isso foi o que mais mudou a evolução natural do melanoma. E para não melanoma, a gente também tem imunoterapia e também tem terapia-alvo para melanoma e não melanoma, que também traz, essas terapias-alvos, elas trazem uma taxa de resposta, de controle de doença muito alta. E como a gente está falando também, né, sobre prevenção, a gente citou os protetores solar, enfim. No dia a dia, como que deve ser essa rotina de passar o protetor solar? Como que é? Qual fator a gente deve usar? Como a gente deve usar? Olha, eu acho que essa vale uma consulta com um dermatologista. O que eu oriento para os meus pacientes que já tiveram câncer de pele é: não tome sol. Não tome sol. E aí é bloqueador. É fator de proteção mais alto que você puder. Vai à praia, chapéu, tem que tomar cuidado com a orelha. A gente às vezes não lembra da orelha, os pés, enfim. Então eu falo para os meus pacientes: bloqueador, o maior fator de proteção, roupa anti-UVA e UVB, se for para praia, enfim, e não tomar sol. E pessoas de pele negra, elas também estão suscetíveis a essa doença. E que sinais que esse grupo ele deve observar, né? E também como desmistificar essa ideia de que eles não podem ter essa doença. Então, exatamente. Não é a maioria, mas a gente tem uma porcentagem dos negros que tem melanoma. Principalmente o melanoma. Lembrar do melanoma também. São pintas escurecidas. Lembrar que às vezes tem melanoma que não é uma pinta escurecida, porque é uma área que nem é escurecida porque ele tem uma ausência de melanócito, é melanocítico. Mas assim, feridas também, lesões na pele que estão aumentando, tem que ficar atento. Planta do pé, eles dão mais o tipo de melanoma acral em pacientes negros, então é ponta do pé, os dedos e sola. E depois de todo o tratamento, né, de uma pessoa que passou por esse acompanhamento médico, como que ele deve se comportar? Enfim, como que deve ser o acompanhamento médico também? De quanto em quanto tempo a pessoa precisa retornar, precisa ir aos médicos, enfim, como que deve ser?
tudo vai depender do estadiamento desse paciente. Se ele foi estadiado com uma lesão precoce, se ele tem uma doença mais localmente avançada, se tem gânglios acometidos e se tem doença em outros órgãos. Então vai depender muito do estadiamento desse paciente. Se é um paciente que fez um tratamento curativo, esse paciente ele vai acompanhar a cada 3, 4 meses nos primeiros anos, depois a gente consegue espaçar para cada 6 meses, depois de 5 anos de acompanhamento, uma vez por ano. Mas com o oncologista, mas com o dermatologista sempre. Pelo menos uma vez por ano, esse paciente precisa fazer o mapeamento do corpo para ver lesões. Se é um paciente que tem doença metastática, ele vai seguir para sempre com o oncologista. Eu falo que meus pacientes, eles são casados comigo, porque é para sempre. E aí eu falo, procure um oncologista que você goste, que você confie, porque é uma relação para a vida toda. E você está falando justamente sobre, né, oncologia, e como surgiu o seu relacionamento com a oncologia? Por que você decidiu ir para essa área da medicina? Olha, isso foi quando eu tinha 15 anos. Eu vi é o que veio na minha cabeça. Eu tinha 15 anos, eu estava no colégio e eu vi uma capa daquela revista que eu acho que não existe, não sei se existe mais, é super interessante. Uma revista de ciência que tinha várias coisas e eu vi na capa uma célula cancerígena. Aí eu fui ler, eu achei assim muito interessante o mecanismo que essa célula faz para sobreviver e para se diferenciar e se disseminar pelo organismo. Então, assim, foi uma coisa bastante impactante que eu achei muito interessante e fui estudar oncologia e, enfim, pelo próprio mecanismo da doença. E como que é esse mecanismo da doença, o mecanismo da célula que você citou? Então, é uma célula que é nossa, normal, que por vários fatores que ela vai acumulando, o nosso organismo vai acumulando essas mutações que são adquiridas, mas lembrar que também tem as genéticas hereditárias, mas é uma parcela pouca das causas de câncer. O principal é a mutação adquirida ao longo da vida. E aí essa célula ela vai se tornando uma célula diferente daquela que a originou. E ela vai criando mecanismos de sobrevivência, é uma célula que não morre mais, é uma célula que se replica numa velocidade maior, com o material genético dela. E essas células, elas passam eu brinco que elas viram umas células monstras, né? Elas ficam uns monstrinhos aí, elas vão se disseminando. O nosso sistema imunológico, ele também fica mais deficitário, então não consegue combater. Então é uma coisa bem desafiadora, eu acho muito desafiador. Com certeza. É uma luta. Até hoje, não né? É uma luta. Enfim, Ayla, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e também por falar sobre esse assunto que é tão importante aqui para a população. Eu agradeço, e a informação é fundamental. A principal aliada, né? Com certeza, obrigada. E esse episódio chegou ao fim. Você pode conferir este e outros conteúdos no canal da TV Câmara Jacareí no YouTube. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e deixar sugestões de temas que gostaria de ver por aqui. Muito obrigada pela audiência e até logo!